Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, para gravar o 9º episódio do LamiCast. Aquele podcast feito para você, né, que gosta de escutar sobre saúde e medicina laboratorial. E vocês já sabem, né? A gente sempre vai buscar trazer alguma pessoa, seja médico, seja nutricionista, profissional prescritor, que seja reconhecido na sua área de atuação aqui na nossa região do Cariri. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai conversar com a doutora Indira, médica ginecologista e obstetra do Instituto Elas. Tudo bom, Indira? Tudo bom, Léo. Como é que tá? Muito prazer em estar aqui, muito feliz em poder estar participando desse 9º episódio. Vai ser bacana essa conversa, Tenho certeza que sim. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre rotina laboratorial na prática clínica da médica ginecologista e na saúde da mulher, certo? Queria lembrar vocês aquele recadinho que a gente sempre faz. A gente tem nosso canal lá no YouTube. Então vai lá, se inscreve, certo? Ativa o sininho. Essa conversa acontece, chega para você uma notificação, você assiste todo esse conteúdo e é cada vez, Indira, mais conteúdo bacana que a gente entrega para a sociedade, viu, aqui do nosso Cariri. E eu tenho visto que cada episódio que a gente lança, o alcance tem sido maior. Então, significa dizer que a gente está no caminho certo. Tá, sim. Serviço de qualidade sendo consumido, né? Exatamente. Informação de qualidade. Olha só, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria antes te presentear aqui com 2 lembrancinhas, tá bom? Tem um parceiro que sempre está conosco desde o primeiro episódio, que é a Farmácia Roval, aqui do Cariri. E ele sempre manda uma lembrança, certo? Olha que bacana aqui. Nossos parceiros também. São parceiros de vocês também lá no Instituto Elas, né? É. A gente, inclusive, vai fazer aí um evento junto no final desse mês, né? Não vou dar spoiler, não. Se depois você quiser falar, você fala, no final tá a gente bom? Convida, né? Exatamente. E aí a gente tá com um parceiro novo, certo? Que é a Academia Via Fit. Uma baita estrutura de academia, sabe? Sim. E conversando com o pessoal lá, a gente viu uma oportunidade muito grande de fechar essa parceria para apresentar o espaço dele para vocês, entendeu? Ótimo. Então aqui tem uma lembrancinha, me parece que tem um voucher aqui bem interessante, certo? Já gostei. Que dá direito de gratuidade de usar o serviço lá durante um tempo. Que a gente sabe, né? Saúde tem que falar de exercício físico também, né? Tem, então a Via Fit vem forte aí para trabalhar com a gente, tá bom? Ótimo. Viu? Muito Fica obrigada. Aí a lembrancinha dele também. Adorei. Certo? Se quiser que o pessoal recolha, pode colocar aí, depois eles pegam, tá bom? Obrigado, viu? Vamos lá, né? Rotina laboratorial na prática clínica da médica ginecologista e da saúde da mulher. Bom, queria começar falando o seguinte. Com qual idade, certo? Uma mulher que entendeu que provavelmente ali na adolescência, entre 13 e 15 anos, ela começa a frequentar o consultório da ginecologista. E nessa primeira consulta, é só uma conversa, tem uma anamnese ali, certo? Tem um estudo clínico, ou também cabe uma rotina laboratorial, como aquela rotina mais básica, mas que é extremamente importante, como a realização de um hemograma, né? Bioquímica do ferro, certo? Dosagem do ferro, insaturação de transferrina, ferritina, certo? Eu sempre cito esses 3, sabe, Indira? Porque um olhar para apenas um desses parâmetros isolados, ele não responde muita coisa. Justamente. Entendeu? Vitaminas como vitamina D, vitamina B12, dosagem do ácido fólico, certo? Fala pra gente, função tireoidiana, eu acho que também está presente, né? Ali com o TSH e o T4 livre. E aí, quando é que começa? O que temos nessa primeira consulta e essa rotina laboratorial já está presente? Pronto, então vamos lá, né? Aquela menina, né, que está começando a entrar na vida de mulher, né? A menina mulher, menina moça, ela deve comparecer ao consultório da ginecologia a partir da primeira menstruação. Perfeito. Então, menstruou, a mãezinha já tem que levar essa menina para uma consulta. E aí eu acabo realmente batendo muito nessa tecla de que tem que ir, porque tem que ter uma conversa, tá? A conversa é extremamente importante para ela entender o que está acontecendo com o corpo dela, né? Então, às vezes tem uma vergonha, tem só a conversa com a amiga, então não tem uma conversa de especialista para realmente ela entender o que está se passando ali. Então, teve a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, ela já tem que ir para a consulta ginecológica. Nessa consulta ginecológica, a gente vai conversar. Vai explicar, vai conversar sobre fluxo menstrual, vai conversar sobre dores, né, cólicas, como que está sendo essa menstruação para ela, essa primeira menstruação. Essa menstruação está vindo de forma
regular, de forma irregular, né? Um fluxo alto, que aí já pode gerar uma anemia, né? Então, por isso a importância da investigação, que eu investigo sim com exames. Então, eu faço realmente essa cinética do ferro, eu solicito esses exames, cabe muito nessa primeira consulta. E faço muito consulta de adolescente, muito, muito, muito. Às vezes elas chegam ali tímidas, né, com medo, receosa. Eu não quero o exame físico, eu não quero mostrar isso, eu não quero isso. Então, eu converso. Como é que está seu corpo? O que é que já tem? O que é que você tem que lhe incomoda? Então, a gente vai ter uma conversa. E ela sai realmente satisfeita porque ela vê que eu vou até onde ela me permite ir, entendeu? Então, é uma conversa tranquila e esses exames são extremamente bem vistos e solicitados. Perfeito. Então, a gente roda ali pela cinética do ferro, a gente faz uma função tireoidiana sim, a gente solicita o hemograma de uma forma geral, né? Glicemias, então colesterol, lipídios, né? Triglicerídeos, tudo isso tem que ser solicitado porque a gente precisa dar uma checada como que está essa alimentação, né, dessa paciente de uma forma geral, que nem sempre é muito boa. Então, a gente já vê que é uma alimentação, às vezes, né, mais não tão cuidadosa. Enfim, então, cabe muito toda essa investigação nessa primeira idade da menina, mulher, no consultório da ginecologia. Uma coisa que eu já peguei na tua fala, que já corrige um pouco da minha fala, é que eu coloquei aqui de 13 a 15 anos. E pelo que você falou, pode ter muito bem a puberdade precoce, né? Isso. Ou seja, pode vir com uma faixa etária menor do que isso, menor do que isso, né? Sim. A gente entende que a menina, a partir de 9 anos, tendo a primeira menstruação, tá dentro do que a gente espera, tá normal, né? Hoje em dia a gente vê que cada vez mais cedo essas meninas estão menstruando. Então, nos tempos passados aí, a gente tinha a média de idade de 12, 13, 14 anos. Hoje em dia é uma média de 10 anos, né? Então, não é considerada ainda uma puberdade precoce, porque a puberdade precoce a gente considera abaixo a menstruação de 8 anos para baixo, né? E aí já tem que ver também o endócrino, o pediatra aí no meio, para poder ajustar algumas coisas junto com a gineco. Mas, a partir dos 9 anos, se a menstruação vier, ela tem que fazer essa consulta ginecológica. Ela já tem que passar do pediatra para a ginecologista. Perfeito. Eu ia exatamente perguntar isso também. É mais ou menos esse primeiro ciclo menstrual que define ali a mudança de pediatria, certo? Da pediatra para a ginecologia? Isso, justamente. É o ciclo menstrual. Eu vejo muitas mães me mandando questionamentos, dúvidas. Quando eu levo minha filha? Minha filha já está uma mocinha, quando que eu preciso levar? Então, às vezes até as mães ficam nessa, né, sem ter essa resposta de fato. E aí eu sempre faço muitos vídeos voltados para adolescentes para poder entender esse momento certo de procurar. Legal. Então é isso. Menstruou, tem que ir. Não necessariamente se tiver alguma alteração, mas para entender o que está acontecendo com ela. Né? Entender o que é aquela fase que ela está vivendo. Né? E aí eu te pergunto, a gente vai naturalmente ali desenvolvendo, né, a adolescência, depois vai entrando mais para a fase adulta, e a gente deve chegar aí naquela faixa de 18 a 25 anos. Seria essa faixa... Pensando só em saúde da mulher, não estou nem falando ainda numa mulher que talvez já iniciasse uma vida sexual, certo? Mas seria nessa faixa de 18 a 25 anos que a gente já começa a pensar também na realização do Papa Nicolau, porque você já fez um comentário que eu ia trazer também para esse momento, né? Assim, o perfil lipídico, imaginei eu que já tivesse mais voltado para essa faixa etária, né? Eu acho que o controle da função renal, né? O acompanhamento da creatinina, certo? Talvez o ureia aí também, certo? O controle da função hepática, né, da inflamação do fígado também. A gente sabe que hoje em dia, né, medicamentos, suplementos estão muito associados a isso tudo, certo? Então, perfil lipídico, função renal, função hepática, certo? São exames que você já comentou que estão presentes na sua rotina, né, de ginecologia. Mas nessa faixa de 18 a 25, a gente já começa a pensar mais fortemente ou efetivamente tem que se iniciar o processo de realização do Papa Nicolau e se o HPV só viria naturalmente aí quando tivesse uma vida sexual ativa. E isso acontecendo, né, qual passa a ser a frequência? Lá nesse início da vida ainda, né, ou seja, a gente está falando ali de 18 a 25 anos, o Papa Nicolau, o exame citológico, ele é de frequência anual, certo? E quando começa a fazer o HPV, ele também vem em qual frequência?
Então, assim, nessa faixa etária, né, a gente já tem que ficar atento aí, porque já é uma mulher que já provavelmente tem iniciado a sua vida sexual. E aí a gente sabe que a exposição, né, a não só o HPV, ao vírus do HPV, mas as outras, né, prováveis ISTs também, ela está exposta, né, se não se cuidar. A gente sabe que só... Muito bem lembrado, né, as ISTs. Todas as outras ISTs, ela vai estar exposta a partir do momento que ela não se previne, né, não faz o uso da camisinha, que de fato é o contraceptivo que vai prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente não tem outro que faça isso. É realmente o uso da camisinha. Então, a gente entende que nessa faixa etária, ela já vai estar exposta a isso, né? Iniciou sua vida sexual. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente, de cara, já vai orientar essa paciente a acolher um Papa Nicolau? Pelo Ministério da Saúde, não. Pelo Ministério da Saúde tem a idade, né? A faixa etária base, né? Que é os 25 aos 64 anos. Perfeito. Então, de 25 anos... para 64 anos, tem a indicação da gente começar a fazer essa coleta do Papa Nicolau. O que é que acaba acontecendo na nossa rotina? Então, hoje a gente vê que as meninas cada vez mais cedo iniciam sua vida sexual, tá? E aí estão cada vez mais expostas a esses vírus e, no caso do câncer do colo do útero, que inclusive a gente está no mês, né? O março lilás, né? Mês oportuno para a gente poder falar disso, que é a prevenção do câncer do colo do útero. E hoje a gente entende o HPV como o causador do câncer do colo do útero, tá? Então, não tem isso de que minha mãe, minha avó, minha tia morreu de câncer de colo de útero. Eu vou morrer, eu tenho a chance, foi hereditário, eu tenho a chance de desenvolver... Não, o câncer do colo do útero, você tem que ter a exposição ao HPV. Perfeito. Então, esquece aí tua família. Perfeito. Foca na tua exposição, tá? E se previne disso. E aí, pelo Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos de idade, fazer o exame Papa Nicolau, que é o exame que a gente vai estar aí buscando, né, a presença ou não de alterações causadas pelo vírus do HPV. A nível celular, né? A nível celular, isso. E aí, essa frequência, quando a gente tem pelo menos 2 exames negativos pelo Ministério da Saúde, a gente pode deixar essa busca trienal, né, a cada 3 anos. Mas é o que vocês praticam? Não é o que a gente faz. A gente realmente orienta todo ano, tá fazendo essa coleta. Por quê? Porque tem gente que fez aí no post e nunca recebeu. Eu pego muito, viu? Doutora, eu vim fazer com você porque eu estou fazendo no postinho e tem 1 ano e eu nunca vi o meu exame. Posso acrescentar uma coisa aí na sua fala? Certo? Vai continuar isso tudo aqui, mas assim, ó. A citologia é uma área, certo, dentro das análises clínicas, que você precisa ser especialista para ler, no citotécnico, certo? E assim, é um exame manual operador. Então, você falou, às vezes, que colhe e não recebeu o resultado, mas eu acho muito importante a gente ressaltar a importância de que o profissional, seja um farmacêutico, um biomédico, certo? Que está laudando esse exame citológico, sejam profissionais extremamente experientes, qualificados, certo? Isso. E eu não tenho como não falar isso aqui, sabe, Indira? Assim, eu tenho um orgulho, certo? Eu sou filho de uma farmacêutica bioquímica, certo? Que olha... há mais de 35 anos, com muito amor e dedicação à mesma coisa, certo? Citologia, entendeu? Provavelmente, assim, eu vou dizer que eu desconheço, certo? Um profissional com tanto tempo de atuação, Laboratório Lamic vai fazer 43 anos, certo? E com mais de 35 anos, com tamanha dedicação a que ela tem para a citologia, eu acho isso lindo, sabe? Mas é importante a gente colocar não só pelo ponto de vista da beleza. Existe uma experiência muito grande por trás, entendeu? De quem está lendo essas lâminas, porque é um exame manual operador. Por exemplo, quando você fala do hemograma, eu sou um profissional especialista em hematologia. Eu fiz 10 anos de bancada só lendo hemograma. Então, assim, facilmente mais de 100 mil lâminas, entendeu? Certo? Agora, qual o ponto? Entendeu? Eu tenho ali o suporte da automação. O Laboratório Lamic utiliza, desde que eu estou aqui, ou seja, já é uma história anterior à minha, equipamentos de última geração. E a cada vez que se lança um novo equipamento, a gente investe em novas tecnologias, certo? Porque é um dos valores da empresa, inovação em tecnologia, e entrega isso para a sociedade. Mas na citologia, essa inovação e tecnologia que a gente busca, ela não substitui, certo, a qualidade do profissional que está lendo essa citologia, certo? Então, é muito importante porque nesse rastreio que você coloca aí, a gente está buscando uma lesão a nível celular. E aí isso pode passar, né?
certo? E aí, naturalmente, você vai falar, mas eu vou aproveitar a minha fala para contribuir com isso. Claro que sim. Certo? Aí a gente entra, por exemplo, hoje também numa orientação do Ministério da Saúde para fazer o screening para o HPV de alto risco oncogênico, né? Isso. Principalmente o 16 e o 18. Isso. A gente sabe que existem outros subtipos, a gente faz lá no laboratório Lamic uma genotipagem, certo? Completa para tipos de HPV de alto risco oncogênico, mas a gente sabe que o 16 e 18 é a orientação principal. Né? Eles são os principais causadores de câncer de colo do útero. Né? 99%, eu estava vendo isso, 99% do câncer de colo do útero ele é provocado pelo HPV. Né? São mais de 16 mil novos casos no Brasil por ano, são mais de 5 mil mortes. As informações da OMS ultrapassam mais de 300 mil, entendeu? Casos de mortes, né, por HPV, assim, são números muito relevantes. E aí você tem a citologia fazendo o diagnóstico a nível celular, mas você tem o HPV, quer dizer, o HPV não, o PCR ou a genotipagem completa do HPV, fazendo o diagnóstico de HPV através de um teste molecular, ou seja, predizendo, às vezes, um período até mesmo superior a 5 anos, de que uma lesão venha a se formar e venha a ser vista através do exame citológico. Então, a importância que você tem hoje, certo, nessa rotina ginecológica, na saúde da mulher, de exames como citológico, que já são há muito tempo reconhecidos, né? Como eu falei, minha mãe tem mais de 35 anos facilmente que trabalha com isso, certo? Mas a gente sabe também que a biologia molecular está cada vez mais presente e tem uma grande contribuição. Eu não tinha como falar, tá bom? Eu tinha que dar uma paradinha aqui para falar sobre isso aí, tá certo? Tem que falar assim, e é extremamente importante, porque a gente caminhando e seguindo aí as tecnologias, né? E a gente tem que trazer a nosso favor mesmo. O que vem para agregar e para melhorar essa detecção tem que ser usado. E aí você vê, né? Hoje, a evolução da citologia. Hoje a gente consegue já fazer uma citologia em meio líquido. E aí a gente consegue, a partir de uma única coleta, já fazer exatamente o citológico e a pesquisa do HPV. Né? Então, assim, justamente. E mais. Você falou na estante. É preciso também colocar aqui uma rotina de IST. Né? E aí, por exemplo, lá no Lamic a gente faz um painel que identifica também até 11 patógenos provocadores de ISTs. Né? E o que a gente pode fazer? Pode fazer uma simples amostra de urina, mas a gente também pode estar pensando, por exemplo, numa secreção, certo? É possível fazer todos esses exames a partir de uma única amostra biológica, certo? Então, como hoje a medicina laboratorial, ela caminhou, ela se desenvolveu e eu sou muito feliz de ver o laboratório Lamic, certo? Muito próximo dessa jornada de tecnologia e inovação, certo? E atualizações que a gente vê acontecer na sociedade. É muito bom e passam confiança pra gente, né? Que bom, né? Inclusive, faço os meus lá, viu? Agradeço, viu? Agradeço demais. Somos bons parceiros, né? E aí, a questão do teste molecular, só pra gente deixar aqui... O que o Ministério da Saúde preconiza, né? A gente não vai sair pedindo o teste molecular, até porque é um teste ainda que não é tão disponível a nível de SUS, não é disponível, né? A gente vê que não é disponível, mas pelo Ministério da Saúde, o que é que ele preconiza? A partir dos 30 anos, a gente já pode fazer essa associação que a gente chama de coteste, né? Então, é a coleta da prevenção associada ao teste molecular, que foi o que você falou, né? Então, a gente chama de coteste. Então, a gente ter como facilidade já incluí-lo na coleta do preventivo, né? Então, faz a coleta, solicita o teste molecular, que é o que a gente chama de coteste, que é quando a gente faz essa associação dos dois. E, pelo Ministério da Saúde, ele é preconizado a partir de 30 anos de idade. Porque o que é que a gente entende? Abaixo de 30 anos, a gente tem mulheres expostas, totalmente expostas ao HPV, com ele extremamente prevalente. E aí, a tendência do HPV, a maioria dos HPVs, que a gente tem vários subtipos de HPVs, que a gente já conversou aqui também, né? E a maioria dos HPVs, o nosso corpo, com a imunidade legal que a gente tem, ele é debelado, né? Perfeito. A gente consegue bloquear aquele HPV. E aí, acima dos 30 anos de idade, tem essa indicação formal de fazer, se você conseguir, e que é o legal que consiga, né? Porque você tem essa janela aumentada aí para 5 anos ou mais. Perfeito. De descanso. Que bom. Bom, estamos falando de HPV, né? Aí, se a gente está falando de HPV, está no Março Lilás, mês extremamente oportuno para trabalhar não só diagnóstico, mas, em primeiro lugar, prevenção. Justamente. E a nossa conversa começou por aí, né? Aquela menina, né?
certo? Que vai para o seu consultório porque teve o primeiro ciclo menstrual, a gente provavelmente está pensando, na grande maioria, em prevenção, né? Em cuidado da saúde dessa menina e prevenir, certo? E aí, eu acho que super cabe aqui a gente falar sobre Gardasil, certo? Que é a vacina contra o vírus HPV, né? Que a gente tinha até pouco tempo atrás, né? Vou colocar aqui 2 anos, certo? A quadrivalente, que protegia contra os tipos 6, 11, 16 e 18. E aí a gente volta a lembrar, 16 e 18, os principais tipos de HPV, né? Com alto risco oncogênico, né? E hoje a gente tem a Gardasil nonavalente. Acrescenta aí mais 5 subtipos. Acrescenta mais 5 subtipos de alto risco, né? De alto risco aí, né? Então, assim, é mais uma vez o quê? A inovação, certo? O desenvolvimento de novas tecnologias que agregam muito para a saúde da mulher, né? Com certeza. Poxa, se o HPV ele tá tão presente na sociedade e apresenta tanto risco para a mulher, principalmente, né? A gente não pode deixar de ressaltar aqui a importância de iniciar esse ciclo de imunização, né? Em hipótese alguma. E aí, nós sabemos que isso inicia lá no 9º ano de vida e vai até os 45. Fala um pouco pra gente sobre isso aí. Isso. Eu falo muito, eu tenho um filho, meu filho mais velho tem 10 anos, inclusive já fez a vacina. E eu acho que nós, como mães e pais, né, de meninos, meninas, a gente tem que bater muito e levar o nosso filho para fazer a vacina. Por quê? Porque é o que eu falo para todas as minhas pacientes. Você já se imaginou, em um futuro próximo, você ter um tipo de câncer debelado, desaparecido, por conta de uma vacina? É muito surreal, né? Pois é. Então, é você eliminar um câncer porque você tomou uma vacina. E aí nós, como pais e mães, que somos os responsáveis dessa geraçãozinha aí, né? Levar essas meninas e esses meninos para fazer uso da vacina. E lá na frente a gente não está sofrendo com esse número altíssimo de mortes de mulheres jovens sendo perdidas por conta do câncer do colo do útero. Eu acho que você trouxe aí pontos bem interessantes. E aí eu vou dizer uma coisa que quase todo episódio eu digo, sabe, Indira? Tá aí o propósito do LamiCast. Você colocou na estante a vacina, ó, meu filho já tomou. Já. Meu filho. Por que eu começo a colocar isso? Porque primeiro a gente fala muito em HPV provocando câncer de colo do útero. Né? Então, naturalmente, a gente associa o HPV a menina. Certo? Só que o HPV também causa câncer de garganta, certo? Ânus. Ele também está presente no homem, entendeu? Então, é importante a gente criar essa mentalidade que a vacina, né, pensando na prevenção, ela está para o menino da mesma forma que está para a menina, né? E aí é o que eu estou dizendo. Poxa, quando a gente escuta vocês falarem isso, quando a gente fala isso junto com vocês, essas informações, elas alcançam as pessoas que acompanham o nosso conteúdo no YouTube. Elas alcançam as pessoas que acompanham o nosso conteúdo através de nossas redes sociais, como Instagram. A do Lamic, a sua, a da sua clínica, entendeu? Então, isso é muito importante que a gente fale aqui, certo? Então, que bacana que você trouxe esse comentário, certo, sobre esse aspecto aí. E eu indico real mesmo. Então, assim, eu tenho muitas mães de coleguinhas, né, do meu filho, o que está aí na pré-adolescência, e vem no meu WhatsApp aí, tu indica mesmo fazer nela? Eu digo, indico. Porque, infelizmente, assim, algumas pessoas ainda têm essa restrição, esse medo, né, da vacina, que eu acho que é totalmente desnecessário. Minha gente, a gente tem que fazer vacina para chegar onde está, foi testada, foi avaliada e está aí para fazer o bem. Então, é realmente uma vacina que vai eliminar um câncer lá no futuro. E aí eu volto ao ponto, né? Eu sou profissional da área de saúde, você é profissional da área de saúde. Ora, se a gente não estiver defendendo aqui exatamente esse processo de vacinação, o que a gente espera? Quando você estava falando sobre a vacina, eu lembrei que, conversando com Sara, farmacêutica do laboratório Lamic, também faz muito trabalho de visitação médica com vocês, né? Ela estava trazendo para mim dados, por exemplo, de quantidade de pessoas imunizadas na rede pública, né, aqui no Brasil. A gente tinha 5 milhões e 100, mais ou menos isso, em 2018. E em 2023, a gente tinha 6 milhões e 100. Eu acho que era esse o dado que ela colocou. Então, assim, olha como é bacana a gente ver o número crescente, né?
Mas a gente sabe que esse número pode ser ainda maior, porque isso são dados da rede pública. Por exemplo, o Lamic Vacinas, ele está na rede privada, né? Ele tem lá disponível, certo? A Guardazil nonavalente, certo? Que do 9 ao 19 são 2 doses, né? Primeira dose, isso. 6 meses depois segunda dose. Isso. A partir dos 20 anos até os 45, são 3 doses. Primeira dose, 2 meses, 6 meses depois da primeira dose, certo? Então, assim, a gente sabe que esse número provavelmente pode ser maior. Com certeza deve ser. Então, é muito bacana a gente chamar a atenção da sociedade para que ela, de fato, compreenda a importância de uma vacina como essa. Isso. Mas, assim, a gente falou de HPV e aí falou da Gardasil. Mas a gente sabe que é importante para a saúde da mulher, né? Hepatite A, vacina contra o vírus da hepatite A, vacina contra o vírus da hepatite B. Hoje a gente tem a hepatite A e B recombinante, ou seja, a partir de uma única dose a gente consegue fazer esse ciclo, certo? A partir de uma única aplicação. A gente tem a tríplice viral que está presente na rotina também, isso. Certo? E a gente tem, principalmente quando fala em gestantes, né? A DTPA e anualmente também o ciclo de vacinação contra o vírus influenza, correto? Justamente, isso mesmo. Certo? Então, nas nossas buchudinhas, né, a gente tem algumas vacinas específicas que tem que fazer. Antigamente, essa questão da DTPA tinha muito isso do tempo. Hoje é lei. Toda gestante tem que fazer a DTPA, independente do tempo que ela foi feita. Então, se eu tive um filho há 2 anos e estou grávida de novo, nessa minha gestação eu vou ter que fazer a DTPA de novo, tá? Então, independente do tempo, a gente só precisa entender que tem um tempo gestacional. Então, acima de 20 semanas, ela vai ter que estar buscando fazer essa vacina da DTPA. E aí, o que é a DTPA, né? Então, a DTPA, ela vai proteger contra difteria, tétano, principalmente a mamãe, e aí a pertussis, que é a coqueluche. E aí essa pertussis é a celular para dar menos reação, né? E aí ela vai proteger o quê? Por isso que a gente bate tanto na tecla da DTPA, porque a pertussis vai servir especificamente para o bebê. Então, o nosso bebezinho, quando nasce, que está ali só na nossa imunidadezinha do colostro, né, da primeira amamentação, não tem nenhuma vacina ainda. Então, essa vacina da DTPA vai servir para o bebezinho, para quadros de coqueluche, né, que pode ser muito comum primeiro mês de vida, né, que a gente chama de RN, né, que é o recém-nascido. E a gente tem que estar indicando e tem que fazer, e tem que botar nossas gestantes para realmente fazer e não deixar de fazer a DTPA. A influenza, que a gente tem aí também, campanhas anuais, e temos ela disponível, né, a todo e qualquer momento para ser feita, e tem que ser feita durante toda a gestação, tá? Toda gestação a gente tem que fazer o ciclo da influenza. É importante colocar que não tem contraindicação sobre esse aspecto, né? Não tem. A tríplice viral a gente não faz na gestação, mas o que é que eu faço com a minha buchudinha? Teve o bebê, puerpério, já dá para fazer. Perfeito. Então tá no puerpério, já faz a tríplice viral. Perfeito. HPV também a gente não faz na gestação, tá? Só um adendo. Então, assim, né? Falando sobre vacina. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre vacina? Basicamente isso, né? A hepatite B, que a gente faz também na gestação, lembrando da hepatite B, então a gente pode fazer na gestação, como tem umas doses mais afastadas, né? Então não tem problema se ela vai fazer todas essas doses e passou do tempo, teve o bebê e vai ter que fazer a terceira dose depois, não tem problema, faz. Mas é importante que ela comece e, de preferência, a partir do 2º trimestre de gestação, tá? A primeira dose da hepatite B. Uma vacina nova aí, né, também hoje, que é a Brisvo, né? Exatamente, vacina contra o vírus sincicial respiratório, né? Maravilhoso. Ou seja, que aí você pode falar exatamente sobre isso, porque a proteção também não é só para gestante. Isso, né? É outra vacina que vai beneficiar também, por isso que as mamães estão tudo loucas, porque a gente, inclusive, está num período de surto de bronquiolite, né? Então, é uma doencinha realmente muito chatinha para o bebê, pode levar a internamento, pode levar a descompensação, e até a um desfecho negativo, infelizmente. E aí, mais uma vez, a vacina vindo como um fator protetor, trazendo um desfecho positivo para uma gestação, para um bebezinho que vai nascer, que vai estar ali com toda aquela imunidade carreada para ele quando ele nascer, né? Então, prevenindo contra o risco de desenvolver a bronquiolite, tá? E aí ela pode ser feita, idealmente, de 32 a 36 semanas e os obstetras liberando a partir de 24 semanas. Mas formalmente 32 a 36 semanas, tá? Perfeito. Achei legal a gente falar sobre isso, porque como eu disse, né, a gente está no Março Lilás. E esses produtos
produtos todos, né? Assim, vou chamar produtos, né? Entre exames e vacinas, estão todos em condições especiais, certo? Eita, coisa boa. Para o nosso público feminino, né? Ou seja, a gente mulher aproveita... se beneficiando do mês, né? Isso, a gente aproveita esses meses exatamente para beneficiar. Tão interessante isso, sabe? Porque é fato. Provavelmente 75% do nosso público das análises clínicas é a mulher, né? Assim, a mulher cuida bem mais da saúde, né? Cuida. Eu espero ainda dar grandes contribuições através do LamiCast para falar sobre saúde do homem, entendeu? Pois é. Quem sabe, né? Por exemplo, eu sou homem e, graças a Deus, eu procuro fazer uma rotina, certo? De consultório médico, né? Certo? E seguindo as orientações deles, fazer exames de imagem, né? Sabe? Exames laboratoriais, ter uma rotina nutricional, de exercício físico. Tudo isso está muito presente. Mas a gente precisa estar sempre falando sobre isso para elevar ainda mais essa consciência na sociedade. Né? Porque até isso a mulher arrasta o homem, né? Para os exames, para as consultas. Com certeza. Olha só. Bom, a gente aproveitou aí que falamos sobre citologia, né? Falamos sobre HPV e acabamos entrando na área da vacina também. É bom que a gente falou do Lamic Vacinas. Mas voltando para essa rotina laboratorial, eu queria compreender mais o seguinte. Vida sexual ativa para essa mulher. Você falou aqui, certo? Com foco muito grande nesses 2 exames. Mas a gente não pode esquecer da rotina imunológica, né? HIV, anti-HCV, certo? Acho que cabe muito bem aqui o anti-HBC total, certo? Sim. HBsAg. O anti-HBs para ver exatamente a questão da imunidade, né? A gente falou de vacina aqui, é preciso ver se esse anti-HBs mostra que o paciente desenvolveu imunidade. Isso, VDRL. Né? VDRL. Eu acho também muito importante, sabe, quando a gente fala de sífilis, Indira, falar do FTA-ABS, anticorpos totais. Sim. A gente ainda tem muito uma visão da importância do FTA-ABS e anticorpos IgM. E hoje o que se preconiza de uma maneira geral é a dosagem dos anticorpos totais, certo? É fazer o VDRL e o FTA-ABS anticorpos totais. E o painel molecular para IST. Claro, você pode fazer um direcionamento mais específico? Pode. Mas hoje a gente tem perfis moleculares aí que conseguem identificar herpes, ureaplasma, micoplasma, gonorreia, certo? Clamídia. E aí, o que é que você tem para falar para a gente sobre isso aí? Eu sempre estou pedindo, de verdade. Porque, assim, eu nunca esqueço a fala de um professor meu, infectologista, na faculdade. E aí ele dizia que tinha um clínico geral que atendia na sala do lado e ele tinha o mesmo nome dele. Aí disse que entrou uma paciente, sem querer, errado, na sala dele. Não é o senhor não, é o do lado. Ele, não, venha cá, deixa eu pedir seu anti-HIV, seu VDRL, suas sorologias todas. Ele disse, minha gente, sempre, eu nunca esqueci dessa fala dele. Então ele tem relação sexual, tem vida sexual exposta, tem que ser solicitado sorologias para essa paciente. Porque, assim, hoje em dia, ninguém realmente se previne. Hoje em dia, as mulheres têm cuidado com o quê? Com gravidez. Então, eu não quero engravidar, eu quero minha pílula. Mas camisinha, cuidado com a relação sexual, não tem. E aí, a gente precisa realmente estar investigando, né? Essas condições. E essa rotina laboratorial, a gente está falando em qual frequência? Segue mais ou menos o mesmo pensamento do citológico, certo? Anual, segue mais ou menos o raciocínio de seguir ali um perfil lipídico, hemograma, bioquímica do ferro. É um controle anual ou isso muda um pouco? E aí? Porque você falou, né? Vida sexual ativa. Teoricamente anual, mas aí se essa mulher chega para mim, sei lá, fui agora pro carnaval, me expus. Namorei muito, conheci várias pessoas, e aí não tá no tempo dela fazer, não tá com um ano que ela fez. Eu vou solicitar. Então, é um período propício para eu poder fazer isso, porque ela se expôs. Então, a partir do momento que essa mulher chega para mim preocupada, ou apareceu algo estranho, né? Então, estou com uma lesão, a gente avalia a lesão, tem lesões características para determinadas ISTs, então a gente consegue detectar muitas vezes ao olhar, e aí solicita a sorologia para confirmar, né? Perfeito. Claro. Mas é isso, quando ela nota algo estranho, né, na sua saúde íntima, ou alguma secreção estranha, algum corrimento estranho, alguma lesão vulvar estranha, lesão perineal estranha, tem que ser avaliado e tem que ser solicitado o perfil de sorologia para essa paciente. Nesse raciocínio aqui, a gente também fala muito de candidíase? Demais. É a queixa, eu falo muito para as pacientes, é a queixa mais comum do consultório. É impressionante.
extremamente comum. E aí a candidíase a gente tem que entender que tem vários fatores associados, né? Não é só um fungo que está ali colonizando, porque ele vai estar colonizando todas as mulheres. Mas por que ele aparece? Por que ele causa os sintomas que ele causa, né? Então, a gente tem imunidade por trás, tem medidas comportamentais. Então, às vezes, eu vou para uma praia, passo o dia de biquíni, né? Eu faço condições especiais para esse fungo estar... Posso fazer uma colocação aqui que... Bom, se couber, você vai falar, certo? Faz parte da microbiota. Sim. E aí, hábitos alimentares. Né? Por que eu falei isso, né? Eu queria que tivesse aqui com a gente, né? Natália Matias, certo? Participando dessa discussão sobre saúde da mulher. Não tá. Certo, Natália? A próxima vez vem, viu? Tem que contribuir com isso aqui, viu? Justamente. Está perdoada só dessa. A próxima não perdoaremos mais. Mas também influencia hábitos alimentares aí, né? Total. Então, assim, eu sempre falo para a paciente que eu não consigo fazer só. Eu vou ali ajudar, orientando, medicando, explicando, mas ela precisa seguir. Então, não adianta eu dizer, fulana, tu não pode estar exposta a carboidratos, tu não pode estar comendo aquele chocolatezinho que tu adora comer, tu tem que ter uma alimentação regrada, tu tem que se alimentar direitinho, tu tem que beber muita água. E fulana não está fazendo nada disso que eu estou pedindo, e no retorno chega no meu consultório e diz, doutora, eu não melhorei, foi nada. Aí, assim, a gente precisa ter realmente esse entendimento de que é uma doença multifatorial, tá? E que é extremamente comum, extremamente inconveniente. Então, a gente tem pacientes, assim, que chegam e dizem, eu não aguento mais. Eu tô exausta dessa candidíase. Eu tô exausta. Eu trato, eu melhoro, eu volto. Eu trato, eu não tenho mais vida depois que eu tô com essa candidíase. E é realmente estressante. Então, a gente precisa seguir um plano conjunto para poder tentar realmente, de fato, debelar. E aí entra um exame que eu sempre gosto de solicitar, principalmente nos casos de candidíase de repetição, que aí vem a cultura, né, de secreção, então a gente consegue manejar, ver realmente se é a candidíase que está ali, porque a gente tem vários tipos de cândida. Eu ia perguntar isso, né, exatamente se era um diagnóstico mais clínico ou se a gente também precisa da rotina laboratorial. Claro, você falou cultura aqui, né? Mas hoje a gente também tem, né, o painel molecular para vaginose, certo? E aí você consegue diferenciar exatamente esses tipos de cândida, né? Mas o diagnóstico, ele, de maneira mais predominante, ele é clínico e aí trata-se de maneira empírica, já que o exame ele ainda é um exame de alto custo, certo? A cultura, a gente sabe, é muito importante falar isso aqui, né, pessoal? Porque a cultura vai demorar. Não, pessoal, não é que a cultura vai demorar. É porque existe um tempo a ser esperado para que ocorra crescimento, certo, do micro-organismo. Depois desse crescimento, a gente passa por um processo de identificação. E se for solicitado provas de antimicrobianos, certo? Seja no caso aí, um antifugigrama, né? Também vai levar outro tempo para a gente identificar esse processo como um todo. Isso tudo tem um tempo a ser seguido. Bactérias crescem numa velocidade e fungos crescem em outra. Então é importante a gente colocar aí. Isso tudo acaba atrapalhando, obviamente, em tempo, né, o processo de ação de vocês. Então, para a candidíase, geralmente, o tratamento é mais empírico, né? Na verdade, para as leucorreias de forma geral. Então, a gente consegue, no exame especular, avaliar essa secreção. É tanto que eu digo sempre para a paciente, eu estou sentindo isso. Pela a característica que ela me fala, eu já estou aqui matutando o que pode ser. E aí, quando eu vou examinar, eu fecho aquele diagnóstico. Porque elas trazem características específicas dela, né? Então, a gente consegue fazer esse tratamento de forma empírica, a maioria das vezes tem uma resposta legal, a paciente volta bem. O que é que acontece quando a gente acaba tendo que investigar nessa questão, né, de forma melhor? Quando essa paciente está vindo de repetição. Então, a gente já fez aí várias medicações para essa paciente todo mês aparecendo no consultório. Então, assim, a gente tem que dar uma investigada, até porque pode ter outras coisas associadas e a gente precisa manejar de forma diferente, talvez. E aí eu volto a um aspecto que eu sempre lembro quando a gente toca em assuntos sobre microbiologia, que é a questão do desenvolvimento de resistência.
Certo? Aí, mais uma vez, a importância do exame laboratorial. No caso, a cultura, identificando, certo? Fazendo um antifugigrama, se fosse alguma infecção urinária, por exemplo, bacteriana. A importância de fazer a identificação dessa bactéria e o antibiograma. Porque é importante a gente não estar estressando essas bactérias com antibióticos, certo? Antifúngicos, que simplesmente provoquem o desenvolvimento da resistência por parte delas, fazendo com que esses medicamentos não sirvam mais. Isso. A gente acaba caindo naquela história de utilizar antibióticos ou antifúngicos mais agressivos para o fungo, para a bactéria, mas a gente também está falando para o nosso organismo. Sim. E também, de toda forma, ainda estimulando o desenvolvimento de resistência. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso aqui também, né? Eu acho que tem esse uso consciente, né, do medicamento. Isso, também. E você entender que não é você fazer aqui essa medicação, ela volta, faz outra. Então, assim, não respondeu a medicação mais comumente tratada de forma empírica, é a cultura. Então, eu sempre associo, eu já peço para fazer a coleta, para poder avaliar, de fato, essa secreção. Perfeito. Eu quero falar também aqui sobre um assunto que eu acho que é muito importante, né? Outras patologias, como SOP, né? Como endometriose. Eu não sei se é o dia a dia, né, da minha esposa também, mas eu escuto muito endometriose. Esse terminho, né? Esse assunto, no caso, né? Sobre menopausa precoce, certo? Já falamos um pouco aqui, mas se você quiser naturalmente falar mais sobre infecção do trato urinário, né? E eu acho importante falar sobre isso, porque hoje, falamos até inclusive sobre isso com Nara, nefrologista, né? O pessoal fala um simples sumário de urina, né? Um sumário de urina hoje feito no laboratório da MIC, ele tem um processo de automação que faz com que o analista, farmacêutico ou biomédico, quando ele vai revisar a lâmina, ele já tem parâmetros físico-químicos e microscópicos feitos por automação. Então, a gente consegue não só hoje dizer assim, olha, tem uma quantidade aumentada de bactérias. Eu consigo quantificar bactérias. Eu consigo, através da automação, hoje, ler a camada de peptidoglicano dessa bactéria e dizer se ela é uma gram positiva ou gram negativa. Então, eu vou fazer uma cultura, mas eu já ligo para a Indira e digo, olha, Indira, deixa eu te dizer, aquela paciente que tu mandou para a gente, certo? Ela, sim, vai ter uma cultura positiva pela quantidade de bactérias que a gente quantificou no sumário, certo? E eu já consigo te dizer que ela provavelmente vai crescer com uma bactéria gram-negativa, certo? E aí, assim, você não tem o resultado final da cultura, mas você já consegue dar um direcionamento no tratamento desse paciente, certo? Então, isso é uma tecnologia que a gente trouxe agora, em 2024, certo? E a gente ficou muito feliz, porque essa automação que a gente trouxe é a primeira do Cariri, certo? A gente ficou muito feliz com isso e a gente percebe, sabe, a importância desse tipo de tecnologia na rotina dos nossos pacientes. Mas aí eu citei o caso da infecção urinária aqui, né? Mas, de novo, certo? Porque a endometriose a gente tem o CA 125, né? Para menopausa precoce a gente tem que monitorar o FSH, certo? E aí? O que é que você tem para falar sobre essa rotina? FSH, LH, estradiol, né? Certo? E essas patologias e provavelmente outras que você tem para falar para a gente aí também. Pois então você tocou em patologias extremamente presentes no consultório ginecológico, né? Então, a SOP, a gente está aí, né? Que é a síndrome dos ovários policísticos, a gente está aí também toda semana, paciente com queixa de SOP, com queixa de alterações, né? Então, assim, a gente entender a SOP realmente como uma síndrome, porque o que é que acaba acontecendo muitas vezes? A mulher chega e diz que tem a síndrome dos ovários policísticos porque fez a ultrassom e viu cisto no ovário. Então, a gente não consegue, a partir disso, determinar que ela tem a síndrome dos ovários policísticos. Ela tem o ovário policístico. Certo. Ponto final. Certo. E aí a gente precisa de alguns outros critérios, porque é uma síndrome, então é uma síndrome metabólica. Então envolve muito mais questões por aí. Então aí entra uma glicemia para ser avaliada, o perfil metabólico dela, lipídico, tá? Então tudo isso a gente tem que avaliar e ver como que tá, né, esses exames nessa paciente. Além da gente ter diagnósticos diferenciais. Então, a gente vai solicitar um sulfato de DEA, uma 17-hidroxiprogesterona, para descartar outros diagnósticos diferenciais com a SOP, tá? Perfeito. Então, a gente tem toda uma rotinazinha da SOP, de fato, que a gente tem que solicitar.
e trazendo aqui para ficar bem pregado assim na cabeça de todo mundo, que é um distúrbio metabólico. Então, a gente precisa avaliar como que está a glicose, como que está triglicerídeos e como que está o perfil lipídico dessa paciente. Deixa eu fazer um comentário. Vamos usar o episódio aqui para aproveitar bem. A gente vai produzir um corte da fala da doutora Indira agora. Ela disse aqui, ó, para ficar bem fixo na cabeça, certo? Nossas pacientes. Então, a Indira vai falar, a gente vai fazer um corte, vai fazer um collab com ela, entendeu? E publicar esse conteúdo para ter um alcance gigantesco, todo mundo aprender com a gente, viu? Pronto, doutora, pode falar novamente. Tem que ser assim, tem que ser uma coisa leve, né? Não veio a palavra. Então, vamos lá. Então, para ficar bem fixo na cabeça das pacientes, a paciente tem que entender que é importante essa solicitação desses exames para avaliar o perfil glicêmico, como que tá os lipídios, como que tá o colesterol, como é que tá os triglicerídeos dessa paciente, por a SOP ser uma doença metabólica, tá? Então, é de extrema importância. E aí, no link da endometriose aí vindo aí com o maço amarelo, né? Lembrando que as duas doenças, o pilar essencial, que aí entra a Natália, é a mudança do estilo de vida. Então, a gente tem que ter uma alimentação legal, a gente tem que fazer uma atividade física como pilar de qualquer uma das duas. Porque hoje em dia a gente encontra, eu vi até uma frase interessante, a gente encontra paciente, aquele paciente que sai do consultório com nada nas mãos, só com orientações, ele sai meio estressado. Esse doutor me passou um remédio, esse doutor me passou nada, só me deu orientações de mudar o estilo de vida. Então, assim, a gente entender que hoje a base de muitas doenças é só mudar o estilo de vida. Eu vou fazer um comentário, depois eu vou chamar uma pessoa, né, que acabou de chegar aqui, vai ser super interessante. Olha só, você falou, não tem nenhuma medicação. Pessoal, vamos construir um estilo de vida mais saudável. Medicação não quer dizer que o tempo todo é saúde, viu? Certo? Medicação em excesso é erro e também faz mal. Então, o estilo de vida saudável, prática de exercício físico, uma boa alimentação, sono de qualidade, né? Certo? Rotina médica, entendeu? Se precisar de exames, vai lá, faz. E uma rotina médica, muitas vezes, até preventiva. Exato. Né? O que custa você ir lá saber como é que tá? A pessoa, às vezes, fica até envergonhada quando chega no consultório e diz, eu vim só pra rotina. Eu não tenho nada, eu vim só pra rotina. Você vem pra muita coisa, você vem pra uma rotina ginecológica. Isso é importante, você fazer de forma anual e ter a consciência disso. Então, não é só, né? Perfeito. Não é só. Olha só. Pessoal, a gente vai parar um pouquinho. A gente acabou de receber aqui, chegou agorinha aqui para conversar conosco a doutora Daiane, certo? Médica ginecologista, também obstetra, e vai dar uma contribuição grande aqui nessa nossa conversa. Olha que surpresa bacana. Chega, venha para cá. Minha parceira querida. Boa noite, já. Desculpa atrás, mas teve imprevisto grande. Mas a gente deixou tudo bom. Como é que tá, Daiane? Tudo bem? A gente estava conversando aqui, a gente deixou uma parte muito bacana para você. A gente estava aqui, ó, entrando numa área da medicina aqui, da rotina da mulher, falando sobre SOP, entendeu? Endometriose, certo? Menopausa precoce, entendeu? E eu diria o seguinte, eu guardei para o final desse episódio exatamente essa transição entre menopausa precoce e menopausa, certo? Eu não quero sair daqui sem falar sobre isso. Me chamou muita atenção, eu conversava com Indira antes da gente iniciar a gravação aqui, assistindo não vou aqui fazer, né, propaganda de podcast de ninguém, né? Mas eu estava assistindo um podcast e essa entrevistadora entrevistava uma pessoa bem famosa a nível nacional que teve menopausa, né, com 45 anos, certo? E me chamou muita atenção, ela colocando isso assim, nossa, como isso precisa ser conversado na sociedade. Com certeza. Entendeu? E sabe uma coisa que me chamou super atenção? Claro, né, assim, eu espero ser um homem extremamente sensível a isso quando chegar o momento da minha esposa, né? Mas ela falou isso assim, sabe, assim, nossa, às vezes como a mulher enfrenta tudo isso de maneira silenciosa. Aí, sabe, daí eu disse, a gente tem que falar sobre isso. Aí dói mais, né? Aí dói mais, né? Então, a gente estava exatamente falando sobre essas patologias e chega você. Para dar essa contribuição bacana aí, certo? Falar sobre menopausa precoce, dar essa contribuição com a fala de Indira sobre outras patologias e a gente iniciar uma conversa
sobre menopausa e Bate-papo, fechar né? tudo isso com chave de ouro. Tá certo. A mulher está vivendo mais, né? As mulheres estão vivendo mais. E com qualidade de vida, que é importante. E chegar nessa fase sem orientação, porque hoje a gente diz que a mulher 40 mais, ela tem que se cuidar. 30 mais, vamos dizer, né? Já ali, fazer sua rotina ginecológica e chegar naquela época da vida, depois dos 40, já pode, a gente chama a perimenopausa. Ela já pode começar a ter aqueles sintomas. Não deixar fazer o tratamento só quando ela está com aquele fogacho, aquela secura vaginal, aquela indisposição, aquela insônia, aquele cobre-descobre, não consegue dormir. Então, a gente tem que pegar essa mulher nessa fase antes. E o medo da terapia de reposição hormonal, né, minha amiga? Aquela menopausa precoce, aos 40, aí é que é mais complicada ainda. Porque a mulher vai passar muitos anos ainda sem os hormônios. A gente precisa da progesterona, né? Precisa do estrógeno. Osso, coração, cérebro, músculo, né? E o que a gente encontra hoje em dia é que as mulheres têm um medo da reposição ou o desconhecimento mesmo, né? E quando chega pra gente acaba perdendo aquela janela de oportunidade para tratar, né? Antigamente, como tinha assim, muito medo do câncer de mama, né, da reposição e câncer de mama, as mulheres, depois de passassem 10 anos da reposição, 10 anos que já está na menopausa, não faria mais reposição. Hoje está mudando. A gente vê porque a mulher precisa disso, né? E protege tudo, como eu lhe falei. Qualidade de vida, e a qualidade de vida. Né? Você pegar uma mulher com 45 anos, como foi uma artista, na idade fértil, assim, na idade reprodutiva, na idade da loba. Nem reprodutiva, diga assim, na idade que ela já... loba, né, amiga? Que tá ela aí já, querendo... os filhos, ela já formou, ela já trabalha, agora assim, é só tentar aproveitar e tem vários sintomas. Não consegue ter uma qualidade de vida, né? Não faz uma atividade física, não se alimenta bem, né? A gente vê hoje em dia que ainda tem e muitas, né? E a gente tem nosso papel de chegar nessa fase antes de necessitar de chegar com muita coisa. Se você pegar no início, né, dessa fase da transição e pegar todos os hormônios, tentar a base, né, que é o sono, a alimentação, a dieta, o exercício físico, ela vai chegar nessa fase 45, 50, bem, né? E com tudo em cima, como a gente pode dizer. E ela vai aproveitar, né? Uma relação sexual mais prazerosa, né? Não vai ter aquela secura que vai... Tem a queixa assim, doutora, eu não consigo ter relação, porque a minha vagina é muito seca. O que é que eu faço? Deixa eu perguntar aqui o seguinte, a gente acaba falando sobre menopausa. Vou dar um passo atrás e trazer essa patologia, né? Certo. Menopausa precoce, certo? O diagnóstico, ele está diretamente relacionado a um aspecto apenas clínico ou ele é muito importante também para fechar isso aí, a presença do FSH? Os dois. É clínico, né? O diagnóstico é clínico, mas para a gente fechar, realmente, a gente combina com os dois. Certo. Com o FSH e com exames de imagem. Perfeito. Né? Também a gente pega os dois. Aquela, antes dos 40, já está aquela irregularidade, acaba... não tem uma paciente que ela teve menopausa aos 38 anos. E ela sofria. Tomando... Se ela não tomasse um hormônio oral, ela não aguentava, ela não tinha vida. A mulher envelheceu, assim, 10 anos. Foi investigado todas as causas e aí acabou. O FSH acima de 35, né? Em 2 medidas, com intervalo de 30 a 60 dias, é importante. Perfeito. E ver que não... E, assim, o ideal é não estar tomando nenhum hormônio, né? E, ou só progesterona, né, amiga? Você pode até... Mas ainda tem aquele... Vou acrescentar um pontinho aqui que eu acho que eu já escutei isso. Tem gente que confunde, né? Menopausa precoce com envelhecimento ovariano, né? Também tem certo? isso. Que aí a gente está falando de dieto mulleriano, por Isso, exemplo. Isso acontece mesmo, não acontece? Acontece. Mas o antimulleriano também a gente pode pegar também para poder dar um diagnóstico. Só que não é muito utilizado. Certo. Porque, assim, não é um exame de rotina, né? O custo não é... O custo é porque é elevado para paciente e que não vai agregar aquele diagnóstico. Então, a gente deixa de lado. Realmente é o clínico e o FSH.
Aí entra mais a questão da reserva ovariana, se programando o antimileriano, reserva ovariana. Uma gravidez aí mais né? futura, Justamente. né? E aí o antimileriano vem a calhar muito mesmo. Um exame que a gente solicita real. Então, assim, só para a gente entender mesmo que essa questão da menopausa, a gente precisa mesmo, né, dos exames laboratoriais também para fazer esse link. E aí a gente acaba, como a Daiane falou, tendo que solicitar o FSH e aí entender que não é só uma medida. Às vezes a paciente vem, a gente solicita, ele está bem alto. Pronto, doutor, eu estou na menopausa, né? Senão, vamos solicitar. E por que eu tenho que fazer de novo? Só para ver que ele vai vir alto de novo. Então, a gente precisa, né, por protocolo, solicitar de novo esse exame com esse intervalo aí de pelo menos 4 semanas do exame passado para a gente poder ter como fechar esse diagnóstico de fato. Ok, e aí, menopausa precoce. Mas aí a gente, mulher aqui, né, faixa etária normal, vai chegar o período da menopausa, certo? Mais uma vez, o diagnóstico clínico. E a gente passa apenas a ter um acompanhamento do ciclo hormonal, porque inclusive vem acompanhado aí de uma reposição. Como é que funciona aí a rotina laboratorial para essa paciente? Pode falar. Bem, né? A mulher dos 45 anos, 50, ela já tem outras doenças associadas. Perfeito. Né? Alguma doença metabólica, doença endócrina. Então, assim, não podemos deixar a base, né? Aquele hemograma para ver como é que está uma anemiazinha, a ferritina, que é a dosagem. A gente vê muito hoje em dia. As vitaminas. O ferro, a hemoglobina está ali de 12, 11, você faz a ferritina, está 10, 15, 20. E a mulher não tem coragem para nada, né? Hoje em dia a gente está dosando muito a ferritina, e a reserva de ferro. As vitaminas, vitamina D, vitamina B12, né? Que a maioria é tudo baixa. Tudo baixa. É incrível como tem as vitaminas. E aí a gente não toma tem sol. aquele cansaço, né? Eu vou mais uma vez acrescentar alguns pontinhos aqui, né? Você falou, geralmente está baixo. E é muito importante, até para quem nos escuta, né? Quem nos assiste também, obviamente, né? Que não quer dizer que está dentro do valor de referência, quer dizer que está normal. Exatamente. Né? Eu vejo muito Natália falar isso na rotina nutricional dela. Olha, isso aqui não está normal. Não tá, certo? Para essa paciente aqui, a gente tem que corrigir, tem que subir. Exatamente. Entendeu? E é preciso compreender isso. Não, tô olhando aqui, que hoje é muito assim, né? Tô isso aqui, é olho, vou... patologias, viu, Leonardo? Que às vezes a pessoa vai ali na referência e diz, está normal. Só que não está. Por isso, olhar do médico, entender do médico para avaliar isso. Olha, né? você falou... Aí eu vou viajar aqui na época que eu estava na bancada, né? Eu gostava muito disso. Você falou de hemograma e ferritina, né? Eu sempre disse assim, ó, vamos fazer a bioquímica do ferro completa, certo? Você tem ferritina como uma proteína pró-inflamatória, ela vai subir, certo? Então, ela pode ter em algum momento mascarada, certo? E, mas ela não está lá em cima. Depende, mas se ela estava muito baixa, ela sobe de alguma coisa, ela te tira, por exemplo, desse valor aqui que tu vai fazer a leitura que ela está baixa, certo? Esse depósito exauriu, o ferro circulante vai ser o próximo a baixar. A gente só vai sentir o efeito disso na hemoglobina quando o ferro circulante já não estiver mais disponível. O índice de saturação de transferrina. A transferrina já não tem mais que estar saturada, tem que estar com alto índice de saturação. Então, não vai estar chegando ferro para produzir hemoglobina. Entendeu? E aí, a última coisa que a gente vai notar, a hemoglobina baixando. Entendeu? E aí essa hemoglobina baixando começa a ter um efeito na microscopia, identificando hemácias microcíticas hipocrômicas, que é o estágio completo aí. Exatamente. É preciso a gente compreender, não é pegar o resultado, não, tá normal. Não, mas espera aí. Se você historicamente é uma mulher que tem hemoglobina de 14 e hoje ela está em 12, você perdeu 2 gramas de hemoglobina, tem algo acontecendo no seu organismo. A gente tem que chamar a atenção do paciente para isso, né? Porque senão ele vai lá, olha material geralmente na internet, certo? Tem um entendimento muito superficial, acha que está fazendo a coisa certa, né? E acaba, muitas vezes, não seguindo os protocolos que vocês definem, né? Exatamente. Então, tem que ser realmente avaliado para entender qual é o limite ideal e o limite de reposição, né? Para poder melhorar vários sintomas que as mulheres chegam e não entendem que aquela besteirinha pode estar causando, que não é uma besteirinha, né? Eu sempre falo em questão da vitamina D, que a nossa principal fonte é o sol. Quem pega sol? Ninguém. Olha. Ninguém pega sol. A gente sai com protetor na cara, toda escondida, com chapéu, né? Então, ninguém vai se expor ao sol. Então, a gente realmente tem que, hoje, praticamente, em todas as mulheres, estar repondo a vitamina D.
E aí tem as medicações que a gente tem que pedir, né, Dai? Pra fazer reposição hormonal, não é isso? Porque a gente não pode fazer reposição hormonal antes de ver algumas medicações. Colesterol, né, não pode estar alto, triglicerídeo não pode estar alto, né? Agora tem que ver se está a base do HDL, do LDL, porque os orais, a reposição hormonal oral, com triglicerídeo não dá. Proscrito, né? Porque a absorção, como é que vai absorver no organismo, vai afetar mais ainda o fígado, vai sobrecarregar. Então, se estiver muito alterado, a gente vai... inflamar esse fígado. Inflamar mais ainda esse fígado. Né? E a gente vê muito, e a gente pega. Paciente, colesterol nas altas, doutora, não como nada. Não como nada. Mas já está inflamada de vários anos. Às vezes endógeno também, a gente sabe que o colesterol ele tem muito esse fator endógeno. Justamente. Então, triglicerídeo, a creatina, a gente tem que ter uma basal. Né? Já pego nessa idade de 1,1, 1,2, 1,5, sem ter nenhuma doença de base. Mas nunca fez, né? Não tem uma referência. E a dieta, né? A alimentação, a água que não bebe. Então, principalmente esse perfil lipídico, a gente precisa saber realmente. E entender que o que é bom para a sua vizinha não é bom para você. Então, por isso que tem que ir para o médico. Na menopausa, aí eu realmente vou dar uma de curioso aqui, certo? A gente passa a ter uma preocupação maior com função tireoidiana e controle do cálcio. Com certeza. O estrógeno, ele é o melhor para o cálcio. Quando a gente entra na menopausa, o estrógeno cai, a progesterona cai, a testosterona cai. Tudo isso, estrógeno é igual a cálcio. É igual a osso. Então, nessa fase, se a gente não faz nenhuma reposição de nenhuma vitamina ou a reposição hormonal, a chance de fratura aumenta. É tanto que um dos exames que a gente faz de imagem é densitometria óssea. Perfeito. Depois de 5 anos em menopausa, é ideal fazer. E a gente pega bastante mulher de 10 anos, 15 anos, que nunca fez uma densitometria óssea. Né? Nunca tomou um cálcio. Aliás, não toma nem leite. Né? Saiu recentemente no Ministério da Saúde que a gente tem que repor o cálcio em todas as gestantes. Porque a gente não bebe leite. E bebe o leite em pó, leite em caixa, não é assim, sabe? E nem a quantidade suficiente do cálcio. Então, é importante demais. Então, fraturas, uma idosa cair, não digo idosa, qualquer um, cair, principalmente a idosa, uma fratura de fêmur é complicado, né? Para restaurar aquela fratura, vai ficar acamada, vai vir mais sequelas. Então, se a gente proteger esse osso antes e vir a vitamina D, cálcio, PTH, e aí você consegue repor de maneira adequada. Então, tudo isso, e assim, né? Tacar vitamina D, cálcio. Aleatório. Né? Tem que ter todo um controle, né? Porque senão realmente pode subir, pode dar calciúria, né? Cálculo renal e assim vai. Então, a gente não é torta à direita, chegar na farmácia, comprar o que quer, sem saber se precisa realmente. Claro que vai ter que repor, mas na quantidade certa e na medida certa e sempre tá fazendo esse controle. Estava falando com... Daiane, você chegou a escutar isso aqui já. Olha aí, né? De novo. Ginecologista, nutricionista, rotina laboratorial, certo? Rotina de imagem. Impressionante, assim. Isso é uma das coisas que mais me agrada em saúde hoje em dia. Falei para você quando a gente estava conversando, né? Todos nós, né? Farmacêuticos, eu, meu irmão, doutora Socorro, minha mãe, doutora Sara, que trabalha conosco, todos somos farmacêuticos formados na UFPB. E lá, creio que ainda seja assim, sabe? Mas sempre existiu muito forte o discurso da atividade multidisciplinar. Com certeza. Certo? E eu acredito muito nisso, sabe, Daiane? O trabalho tem que ser em equipe. Né? Claramente eu vejo na fala de vocês aqui, por exemplo, o nutricionista acaba aqui, ó. A gente estava dizendo, a gente queria que a Natália estivesse aqui, certo? Natália Matias, minha esposa, que é nutricionista. Que ela estivesse participando, porque cabe muito, né? A gente exatamente, não vou estar ali só repondo de maneira aleatória. Às vezes a gente consegue fazer uma correção disso de maneira alimentar, entendeu? Com certeza. Compreender muito bem esses micronutrientes nos alimentos, né? Sabe? E aí cai muito no propósito do Lamicast. Certo? Porque, óbvio, nossa conversa aqui, ela está em torno de exame laboratorial e vacina. Laboratório Lamic Vacinas. Mas o principal propósito é entregar,
certo? Essas informações que a gente está colocando aqui para a sociedade que nos assiste. Né? A gente gera conteúdo em cima disso aqui, entendeu? Esse conteúdo chega para a sociedade, ela consome, eu tenho certeza que isso muda a mentalidade de muita gente. Ora, eu tenho vivido essas experiências, sabe? Saio daqui às vezes e é muito comum no meu dia a dia eu conversar com profissionais médicos ou pacientes. E às vezes o insight sai daqui, certo? Uma ideia que às vezes não estava muito atual na minha cabeça, certo? Para construir um raciocínio em cima de alguma coisa e exatamente levar esse paciente para vocês. Certo? Porque a gente tem que criar esse ecossistema favorável em prol da boa medicina, com sabe? Certeza, daquilo que tem qualidade, que tem valores muito bem definidos, certo? A gente tem que ter qualidade, valores éticos em cima disso tudo muito bem definidos, porque a gente entrega, de fato, muita mudança, muita qualidade de vida para as pessoas que consomem aquilo que a gente cria ou aquilo que a gente faz. Certeza. Certo? Então, assim, para mim é importante fazer essa colocação aqui. A gente teve Ninguém faz nada só, né? Ninguém faz nada só, eu acredito nisso, sabe, Indira? A gente teve uma conversa muito boa, sabe, Daiane? A gente falou aqui sobre doença sexualmente transmissível. Eu vou dar uma pincelada aqui, que se você quiser dar a sua contribuição para essa conversa como toda, é super proveitoso. A gente falou sobre o início da rotina da mulher, ainda menina, lá no consultório. A gente falou desses exames laboratoriais, que inclusive só falou de muitos aqui. A gente falou quando se inicia da rotina do citológico, certo? Da prevenção do HPV a partir de vacina. Da busca pelo diagnóstico do HPV, de outras, de ISTs, entendeu? Poxa, muita conversa bacana. E aí a gente chegou nesse ponto, certo? Que era exatamente essas patologias aí que a gente estava conversando e deixando mais para o final, né? Seguindo aqui um ciclo da vida natural da mulher, certo? A gente fala sobre menopausa. E aí eu vou dizer assim, se vocês quiserem acrescentar algo mais sobre tudo isso, fiquem à vontade. Mas eu ainda queria fazer uma pergunta, certo? E aí, menopausa, depois essa mulher, ela se torna idosa. Idosa é geriatra ou também passa boa parte do tempo da sua vida em acompanhamento com vocês? O que muda, certo? A frequência de exame. Eu vi recentemente essa fala assim, mas eu preciso fazer esse exame aqui, certo? Aí vem aquele questionamento, vida sexual ativa ainda ou não, né? Hoje já não é mais como antes, nem para mais cedo, nem para mais tarde, né? E aí, o que vocês teriam para falar para a gente sobre isso aí? Eu tenho uma coisa importante que eu sempre falo. O ginecologista é o médico clínico da mulher. Então, ele vai acompanhar ela a vida toda. Até onde ela quiser. A vida toda, porque é o médico clínico. A gente tem que saber de clínica ali para estar levando aquela mulher, de uma forma geral. E aí, é como você diz, ela chega nessa etapa da vida, né, que é a fase idosa, e aí ela vai estar ali, muitas vezes, sexualmente ativa, com sua reposição hormonal, muito plena, fazendo suas atividades, não querendo estar em casa aposentada, inventando, se renovando e ativa. E aí tem que estar, de fato, né, buscando o seu ginecologista para poder ter as avaliações adequadas, tá? Que é assim, Leonardo. O Ministério da Saúde diz tanto, tá tanto, né? Aquelas idades. A prevenção, né? Mas, assim, a prevenção do colo de útero. A mulher só tem colo de útero. Isso. Perfeito. A mulher tem a vulva, a mulher tem a vagina, né? Ela tem um períneo ali que ela pode ter lesões. A mama, a gente examina as mamas, a gente examina a tireoide. Então, ela é completo, não é só Papa Nicolau, né? E a gente, eu falei, a reposição. E como a mulher está envelhecendo mais, né? Está se cuidando mais, ela está tendo mais que outras coisas, né? Hoje em dia, está tendo muito caso de HIV no idoso, herpes, as ISTs, né? Porque elas estão tendo vida sexual ativa. Ou já ficou viúva, né? Ou separou, arrumou um parceiro novo, né? Ela quer se cuidar, mas ao mesmo tempo ela está exposta a essas doenças. Então ela tem que ir. Eu tenho um paciente, claro, não vou fazer, eu já tive, acho que semana atrasada, 75 anos, eu atendi. Ativa. Ativa mesmo, entendeu? Mas é mesmo. E, não, doutor, eu quero... Não, assim, nós vamos examinar. Não tem mais... Já fez o preventivo, 2 anos atrás, estava tudo certo. Não tem necessidade de fazer a prevenção. Isso. Mas eu vou lhe examinar aqui. A mulher estava
nova. Né? Tava perfeita, assim, nada. Mas assim, aí eu pedi toda a rotina dela. Né? Examinei a mama. Ela fazia muito tempo que tinha feito mamografia. Eu pedi de novo. Né? Tinha mais de 3 anos. A idade, mas tanto a idade jovem quanto a idade mais avançada está tendo caso de câncer de mama. E as mulheres estão vivendo mais, né? Mas que eu tô falando, vivendo mais. Vivendo mais. Né? Então, assim, é como ela falou. A gente é o clínico da mulher. Né? Então, assim, desde... Eu já tenho paciente, já tem de 7, 8 anos. E hoje, como as meninas estão... a menarca precoce, né? Precoce mesmo. A gente até falou sobre isso, né? Que antes então, assim, era seus 12, 13 e anos. E a mãe que realmente se preocupa, ela leva mesmo antes do início da vida sexual. Porque, e hoje, por exemplo, eu já atendi 2 adolescentes que não tinham iniciado a vida sexual, mas a mãe levou por outras queixas, e aí eu fui examinar. Não, doutora, tem que examinar. Você tem que examinar. Com vergonha, não se tem que se acostumar, porque eu vou olhar com o pé o resto da sua vida. Você é mesmo, doutor? E assim, né? É tão engraçado esse vínculo que se cria, porque às vezes já chegou paciente para mim, bem idosinha, e aí com queixa de constipação, e veio para mim. Eu tô com constipação, doutor, e aí? Então, assim, a confiança é tão grande, né? No médico clínico, ginecologista, de fato, que aí vem por outras queixas. E aí a gente vai ali conduzindo, pronto, vamos ver, assim, pois eu vou lhe encaminhar para doutor fulano, que aí age mais nessa sua área. Então, é uma confiança que tem. Justamente. E aí vem trazendo outras queixas que, às vezes, nem sempre vai caber ali na ginecologia, mas que a gente tem que estar ali para ajudar, né? E saber encaminhar, né, para o certo. Saber conduzir, e não deixar aquela queixa de lado, né? Que é importante. Uma constipação, quem sabe, não é alguma outra coisa. Né? A coisa mais importante nessa fase da idade mais avançada, tem que suspeitar daquelas coisas ruins, né? Então é isso, a sua ginecologista é sua médica o resto do início ao fim. E pensando nisso, né, acho que entra aí também um convite que a gente tem que fazer para todo mundo, legal, né? Aproveita aí, faz do começo até a fase idosa, a gente vai estar abordando justamente isso, né? Então, a adolescência, essas leucorreias que a gente conversou aqui, que são bem presentes no consultório ginecológico, na fase da menacme, que é a fase reprodutiva da mulher. Então, a gente está abordando aí a adolescência, fase reprodutiva, gestação e a menopausa. Isso num evento que a gente vai fazer, o Instituto Elas, aí, em associação com a Roval, no dia 29 de março. Então, e o Lamic vai estar lá. O Lamic também vai estar lá. E aí, dia 29 de março, inscrições gratuitas, né, para todas as mulheres. À tarde, lá no auditório da SECAP. Auditório da SECAP. As inscrições já estão completas? Acho que não, mas está bem pertinho. Eu tive dados recentes, estava bem pertinho, né? Está bem pertinho, né, de completar. E a gente está muito feliz, porque assim, vai ser uma conversa legal, né? Vão poder tirar dúvidas, conversar, ter a troca, expor, né, o que você está passando. Às vezes você está aí nessa fase da menopausa e quer colocar, né, isso pra gente. Enfim, vai ser uma troca bem legal. Vamos estar às 4 do Instituto Elas lá, cada um abordando esse tema aí de cada etapa da sua vida mulher. Perfeito. Doutoras, eu vou fazer o seguinte, né? Primeiro eu vou perguntar, querem falar mais alguma coisa? Certo? Porque assim, pra mim foi uma conversa bem rica, né? Foi ótimo. A gente chegou depois, veio completar essa roda, sabe? A gente ficou muito feliz que você tenha aparecido, certo? A conversa foi muito bacana. Olha, o Lamicast está sempre disponível para a gente conversar. Show de bola. Certo? A gente tem um prazer imenso em gerar esses conteúdos, né? A cada episódio, por exemplo, a gente deu risadas aqui, sabe? Eu fico feliz que a gente vai tornando o ambiente leve, sabe? A conversa mais agradável. E no final das contas, a gente vai levar o que a gente deseja. Certo? Que é conhecimento sobre rotina laboratorial, vacina, certo? Saúde da mulher, rotina ginecológica, para quem assistir a gente. Orientar nossas mulheres, né? Eu só agradecer, Leonardo, acho que a gente conseguiu dar uma pincelada boa em tudo que a gente se propôs a falar aqui, né? E agradecer e parabenizar, né, pelo Lamicast. Eu amei. Primeiro eu amei o nome. Amei, Lamicast, amei. Achei super sugestivo. E você conduz muito bem. Parabéns, obrigado, viu, por abordar esse tema aí com a gente. E foi muito enriquecedor. Muito mesmo. Não sei se Indira falou, né, do mês de março. Claro. Com certeza, só ressaltando aí, que não sei se ela falou, as mulheres têm que se cuidar.
Não é só o mês de março, claro, todo mês. É o ano todo, O ano né? todo, né? Mas cada mês tem um mês, o mês da mulher, Uma mês coisa de- alusiva, né? Para poder tentar chamar, Sim. né? Porque hoje em dia ainda morre muita mulher de câncer de colo de útero. Uma fala coisa sobre que é isso. muito simples. Se você faz a sua prevenção todo ano, claro, tem todo um contexto, né? A coleta, o laboratório, né? Então, todo o contexto. Então, se a mulher faz todo ano, Faz tem sua muito- vacina, né? Usa sua camisinha. melhora a sua imunidade, se faz atividade física, se alimenta bem, é todo um contexto. Mas se ela já faz a parte de fazer sua prevenção anualmente, já é um passo grande, né? Então, todo mês, todo ano, mês de março, mês de outubro rosa, a gente sempre conscientiza, mas ainda tem aquelas que ainda tem um nicho grande, né, de pacientes que realmente não querem fazer com medo, vergonha, né, que ainda morre muito. Ontem eu atendi, que eu estou atendendo na Policlínica do Brejo, um paciente de 40 anos, que há 2 anos fez um tratamento de câncer de colo de útero, porque nunca tinha vez feito mais prevenção. 40 anos. Assim, eu não sei se é porque a gente está inserido nessa rotina. Para vocês é mais comum escutar isso que vocês estão no consultório, né? Mas para a gente que está na rotina exatamente do exame, certo? Seja o diagnóstico celular através do citológico ou molecular através do HPV e a vacina, como a Gardasil, para a gente fica mais chocante. Então, assim, como? Você tem todos esses vacina, meios, né? certo? Que a gente bateu demais aqui, tem que tomar. Tem que tomar. Certo? tem que 9 anos de tomar. idade tem que começar isso aí. Exato. Tem que ser forte, menino Meninos e e menina. meninas. Exato. É. Certo? Aí, chegou na vida sexual, começou ali a rotina do citológico, certo? Em algum momento, a pesquisa do HPV, Que entendeu? é importante demais. Pessoal, certo? O que a gente está falando aqui é extremamente importante. Chamar a atenção da sociedade, principalmente o público feminino, mas, de novo, o público, os dois. Né? Para isso, é muito importante. E aí você falava, Daiane, exatamente do mês de março, né? Não é à toa, entendeu? A gente estava lá seguindo a nossa programação e eu disse, para e vamos lá, vamos levar as meninas, vamos lá. Modo respeitoso de falar, tá bom? Certo? Vamos lá, vamos chamá-las, vamos conversar sobre saúde da mulher e rotina ginecológica. Não tem como não aproveitar isso aí, certo? O LAMIC aproveita muito, assim, março e outubro, só que outubro a gente faz um processo bem interessante. O que começa em outubro só termina 31/12 do ano vigente, entendeu? Para exatamente tentar estimular a mulher, certo? Nessa busca, certo? Pela saúde dela, né? Entendeu? Então a gente gera muita oportunidade, porque aí você falou, é verdade, né? Nem todo o exame é tão acessível para todas as classes sociais. Então a gente faz o nosso apelo, entendeu? De fazer um trabalho em torno disso para levar mais, de maneira mais acessível, aquilo que a gente está oferecendo. E assim, o que eu posso colocar? Contem com a gente, certo? Eu falei aqui, sabe, Daiane, assim, eu tenho muito orgulho, né? Eu sou farmacêutico, filho de uma farmacêutica que trabalha com citologia há mais de 35 anos. Poxa, assim, para mim é encantador. Agora, no meio do ano a gente vai para o congresso. Todo ano ela vai para esse congresso comigo. E ela vai fazer o quê? Só assistir aulas sobre citologia, porque é o que ela ama. Ela é extremamente dedicada a fazer. Ela assim, poxa, mais de 35 anos na bancada, só lendo citologia. É preciso amar muito isso, sabe? Demais. Sabe? É preciso amar muito. Porque assim, esse amor todo eu tenho pela hematologia, certo? Mas a vida me levou a conduzir outra rotina dentro da instituição, entendeu? Eu tenho outras atividades. E graças a Deus sou muito bem substituído, certo? Lá dentro com o nosso corpo técnico de farmacêuticos e biomédicos. Mas o caso da minha mãe, eu não tenho como não exaltar, sabe? Assim, eu tenho muito orgulho. A gente tem outras pessoas que trabalham conosco, com certeza. Mas, poxa, é muito lindo de ver, sabe? Esse amor por essa saúde da mulher, por um exame tão específico ali. Citológico, sabe? É bacana demais de ver. Ela vai assistir isso aqui e vai ficar orgulhosa de falando aqui dela. Imagina. Quem dera eu pudesse trazer ela um dia aqui para conversar sobre tudo isso com a gente. Seria ótimo, viu? Bom, eu não vou, né, Indira, deixar de presentear a Daiane, né? Certo? Vai ter que presentear Daiane, também. a gente sempre entrega uma lembrancinha. A gente tem parceiros, certo? Que desde o início está conosco, é a Roval,
certo? Então, a Eu disse farmácia que Roval É, Roval, essa parceira. sempre manda uma lembrancinha. Obrigada. E eu vou mandar recado de novo pro Jair. Jair, eu quero o meu, Jair. Poxa, cadê a Andressa? Que é isso, rapaz? A gente vai aqui e fala tão bem de vocês. Né? É impressionante, doutora. Só quem recebe a lembrancinha são os convidados. Eu nunca ganhei nada, doutora. Tem que Certo? reivindicar, viu, Leonardo? Somos fitness, né? Precisamos. E aí, Daiane, também tem hoje um novo parceiro, Eu certo? falar em A partir desse fitness episódio, que é a Via Fit, né? É o que eu disse. Todo episódio a gente está falando aqui sobre saúde. Saúde tem tudo a ver com exercício físico. Não tem como viver bem se não tiver exercício físico. E aí você tem uma baita estrutura, certo? Que é a da Via Fit, parceiraço também do Laboratório Lamic, do Grupo Lamic, que é parceiro do Lamic Vacina, do LCE Saúde, entendeu? E aqui tem um voucherzinho, eu não quero falar aqui se é uma semana, 2, certo? Por mim, ó, isso aqui é um mês, viu? Tem que ser um mês. Se não Vou for, cobrar, né? se não for, Se fala for, pra a mim que eu gente vou cobra. atrás, viu? Eu vou pressionar o pessoal lá. Para ir ter a oportunidade de praticar exercício com eles lá, estrutura bacana. E por quê? Porque vocês são geradores de conteúdo também, né? Então, assim, aquilo que vocês propagam, com certeza tem um alcance muito grande na sociedade. Tá bom? Obrigada. Brigadão mais uma vez por participar desse agradeço episódio. demais. Estou muito feliz. Olha, Indira, eu acho que bateu o tempo de todos os episódios. É. A gente falava aqui no Aí não início que conversa, geralmente conversamos não mais, não rola, E ela não certo? conversa de jeito nenhum. Mas, ó, conversar desse jeito fica fácil. Conversa leve, sabe? É bacana É demais. bom, né? Então, assim, pessoal, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, tá bom? Assistido esse conteúdo. Lamicast, aquele episódio, aquele podcast feito para você, certo? Aquele podcast que fala de saúde, rotina laboratorial, na prática clínica, diversos prescritores. E hoje não foi diferente. Foi rotina laboratorial na prática clínica das doutoras ginecologistas e obstetras que estão aqui conosco. Doutora Daiane e doutora Indira, médicas do Instituto Elas. Isso mesmo. Certo? Muito, muito, muito obrigado por vocês que nos assistem. E vai lá, ó, ativa o sininho. Vem mais conteúdo por aí e acompanha também a gente nas redes sociais. Vai ter conteúdo bacana que a gente vai colocando para vocês, tá bom? Pessoal, um abraço, hein? Até mais. Até mais.